Olá, tribo! Eu sou Sanica Laparo. No vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta aqui. Sani, fala um pouco sobre Puxirum. Na sua cultura também existe? É sobre isso que vamos falar hoje. Mas já sabe, antes de acompanhar este vídeo aqui, eu peço para você se inscrever agora no canal, ativar as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Antes de eu falar sobre esse tema, eu quero que você assista este vídeo primeiro. Há um ritual em algumas aldeias chamado Puxirum. Eles escolhem uma menina, ou às vezes uma mulher, aleatoriamente. Aí eles fazem no dia o Puxirum, quer dizer, um mutirão sexual com aquela menina. Eu atendi uma menina que ela passou pelo Puxirum na aldeia dela. E ela foi usada durante o Puxirum por 32 guerreiros. Inclusive o pai biológico dela estava no Puxirum. Essa menina quase morreu. Inclusive quem estava lá, o casal que estava dentro da aldeia, que são tios dela, que já eram professores e não concordavam, não podiam interromper, porque senão eles eram flechados e morriam. Eles tiveram que chorando assistir e depois eles foram para sepultar o corpo da menina. Eles contam o seguinte, que enquanto a menina estava sendo abusada, ela estava em cima de um barranco, eles olhavam, eles viam o sangue dela escorrer pelo barranco. Então, quando acabou o ritual, aí eles largam a menina para lá. Esse casal, que são professores, que são tios dela, que são do mesmo povo, eles foram para sepultar o corpo dela. Quando chegaram lá, ela estava viva. E aí, eles pegam a menina e eles cuidam. E sabe como é que eles cuidaram dos ferimentos desta menina? Por dias? Mastruz, ervas. Essa menina tinha que ter ido para o hospital. Mas se fosse para o hospital, aí há todo um problema. Notifica a polícia que houve um Puxirum, a polícia vai entender como. Então, gente, muita complexidade em tudo isso. O índio é inimputável? Ele responde por esse crime quando é uma prática cultural? Ainda estamos nessa discussão no Brasil. Se aqui eu tenho uma lei Maria da Penha, que diz que nem no ônibus uma mulher pode ser importunada, um homem não pode encostar mais numa mulher no ônibus, e eu vou me silenciar em território brasileiro que uma menina num dia é estuprada por 32 homens? Ah, mas é cultura. Não, não é cultura. Assistiu? Você entendeu o que é Puxirum segundo esse vídeo que a ministra Damares fez? Falando sobre esse absurdo. Se existe na minha cultura, Calapalo, ou na cultura dos povos do Xingu, pelo que eu sei, não existe Puxirum. Mas existe algo parecido. O que seria algo parecido? O estupro coletivo, o estupro em si. Quase que eu digo estupro normal. Estupro nunca será normal. Nunca será normal. Assédio existe muito dentro da minha cultura. Assédio, eu digo, entre os índios do Alto Xingu. Mas o Puxirum, segundo minhas fontes, eu andei pesquisando, faz parte da cultura Sateré Maué. Sateré Maué. Eu não conheço muito bem essa etnia. Segundo minhas fontes, segundo o que eu pesquisei, faz parte da cultura dessa etnia Sateré Maué, que fica em Amazonas. Já a cultura do estupro, já a cultura de infanticídio, já a cultura de estupro coletivo, faz parte da cultura dos índios do Alto Xingu, Mato Grosso. Mas o Puxirum não. Como o vídeo mesmo explicou, Puxirum quando membros da família praticam isto com uma menor de idade. O pai, o tio faz esse tipo de coisa que é absurdo, que é nojento. Esse tipo de coisa precisa ser denunciada. Como eu já venho falando isso há anos aqui no meu canal, isto não é cultura. Não é só na cultura Sateré Maué que existe isto. Pode ser que exista várias outras culturas indígenas. Porque afinal somos 305 etnias indígenas no Brasil. Eu só conheço algumas culturas indígenas. Eu não conheço todas as culturas. Às vezes acabo recebendo algumas informações, às vezes eu recebo
diversos vídeos de várias etnias para estar falando sobre aqui no meu canal. No que depender de mim, eu vou falar aqui no meu canal. Eu vou estar denunciando aqui. Sani, eu jamais vou aceitar esse tipo de coisa, esse tipo de absurdo como cultura. Eu sei que também venho de uma cultura, mas nem toda a minha cultura aceito. Eu não aceito toda a cultura que existe dentro do Parque do Xingu. Existem algumas partes boas, mas nem toda a cultura é boa. Na civilização moderna também, essa civilização também não é lá essas coisas. Também existem umas partes aí, algumas partes da cultura que não me agradam muito bem. Como eu sempre digo, não existe a cultura perfeita. Dentro de algumas culturas indígenas, existem absurdos como esse. E muitas das vezes, autoridades brasileiras se calam diante de absurdo desses. Sabe como eles falam? É cultura. Cultura do índio, deixa pra lá. Aí com isso, esse tipo de cultura, entre aspas, vai se mantendo, vai se fortalecendo. Graças pessoas, eu não estou aqui defendendo o governo Bolsonaro não, mas graças a pessoas, a verdade tem que ser dita. Graças a pessoas como a ministra Damares, as coisas estão começando a mudar para melhor dentro da cultura indígena brasileira. Sabia disso? Efeito ministra Damares. Hoje, antes de um índio praticar a sua cultura, ele pensa duas vezes, com medo de ir preso. Sabia disso? Com medo de ir preso. Porque hoje a lei brasileira está se fortalecendo aos poucos. Um índio pode ir preso pelos seus crimes. Sabia disso hoje em dia? Devido a isto, esse tipo de cultura vem diminuindo. Pelo menos dentro da sociedade que eu fecho, que eu acompanho, que é a sociedade alto-xinguana de Mato Grosso. As coisas têm mudado para melhor. Tem muita gente não aceitando essa mudança, principalmente pessoas mais velhas. E essa geração mais nova, ok, estão aceitando, de boa. Mas a geração mais velha, eles estão tendo essa resistência para aceitar essas mudanças. O branco está acabando com a nossa cultura. Puxirum, o estupro coletivo e infanticídio nunca será cultura para pessoas de bom coração, independente de cor, etnia que você pertencer. Nunca será cultura para mim, por mais que eu tenha crescido na sociedade indígena. É isso. Pessoas que lutam contra esse tipo de cultura, estamos juntos. Autoridades, eu peço a atenção de vocês aqui para que também entre nessa luta. Para que denuncie esse tipo de coisa. Não aceite, não fique calado dizendo que simplesmente é cultura do índio. Isso daí não é cultura. Você só fica calado porque não é com sua filha e nem com seu filho. Por isso que você fica calado. Denuncie esse tipo de coisa. Não é cultura. Isso daí é monstruosidade. Não podemos aceitar calados cultura nojenta como essa. Pode me criticar. Pode falar o que quiser de mim. Jamais aceitaria absurdos como esse, como cultura. É isso. E se você gostou deste vídeo, dá um like. Se você não gostou, tá bem. Tanto faz. Tchau.